Gente, vamos começar o nosso intensivo hoje de sociologia. Vamos embora. A nossa segunda aula do intensivo de sociologia. Daqui a pouco sai de filosofia importante aí. Hoje a gente vai falar de Emile Durkheim. A primeira aula do intensivo a gente falou da criação da sociologia, das ciências humanas como um todo, com Auguste Comte. Hoje é Durkheim, que era influenciado por Auguste Comte. Então, se você entendeu a aula de Auguste Comte, você vai entender bem Durkheim. Vocês vão ver que não é complicado, tá? Porque eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. O que é o pulo do gato? É um macete. Tem macete? Não é macete, é você compreender, não é macete, na verdade. É compreender como resolve uma questão de Durkheim e de qualquer outro sociólogo ou filósofo. Isso cabe mais para a sociologia mesmo, dos teóricos da sociologia, porque é entender o método. A partir do momento que você entende o método de Durkheim, o método de aplicação do Durkheim, você aplica na questão. E a gente vai fazer esse teste hoje, a gente vai treinar isso, vai entender esse método e fazer as questões. Então, bora, lembrando, o PDF já está aqui na descrição para vocês. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, né, que é importante. E deixa eu abrir aqui a tela para a gente fazer. É bem simples, não é uma aula complicada. Tudo que a gente precisa, basicamente, para fazer questões de Durkheim está aqui nessa tela aqui, tá bom? Então a gente está falando de um dos pais da sociologia, lá do século XIX e século XX, certo? Que é o Émile Durkheim, um dos grandes pais. Ele também é também um dos grandes nomes da antropologia também, mas isso a gente vê em outros momentos. Qual que é a base do método de Durkheim? Vocês vão perceber a influência positivista aqui. Encarar os fatos sociais. O que são fatos sociais? São os acontecimentos da sociedade, fenômenos da sociedade, tá bom? Vamos lá. Fenômenos da sociedade. Tudo que acontece na sociedade, tá bom? Tudo que acontece. Um assalto, um suicídio. Suicídio é um fato social. Uma mudança de governo. Tudo é para encarar como. Esse é o primeiro passo para entender Durkheim, como coisas. O que significa isso? Eu sempre faço essa brincadeira porque ela é fácil de entender, na minha opinião. Quando você não sabe o que é um trem, eu falo muito trem porque eu sou mineiro mesmo, eu falo trem. Você não sabe, eu falo trem. Cara, como um trem. Quando você não sabe o que é um negócio, um trem, eu não consigo. Você aponta o dedo e fala assim, que coisa é essa aí? Essa coisa aí. Quando você está falando isso, está mostrando que você não tem intimidade com aquilo, certo? Então você não tem intimidade. Trem é um pouco diferente, porque o trem você pode ter intimidade ou não ter. O trem é tudo. Mas é uma coisa você não tem intimidade com aquilo. Olha, eu não tenho intimidade. Encara como coisa, celular, essa coisa aqui. Não é minha, essa coisa. O que é essa coisa? Entendeu? Se ele não fosse meu. Quando você fala em fatos sociais, você precisa estudar a sociedade, ele fala assim, trate ele como uma coisa. Porque quando você está tratando como uma coisa, você está se afastando dele. E o Durkheim não quer que o seu estudo, esse é o primeiro passo para entender o método de Durkheim, ele não quer que o seu estudo seja associado, certo, à sociedade. Você não pode, é o famoso isentão, você não pode ficar próximo. Quem que vai bater de frente com ele em relação a isso é o Max Weber. O Max Weber fala que não dá para você fazer isso porque a sociedade, tudo que a gente faz é gerado pelas nossas ações sociais. Então é a gente que faz, não tem como você se distanciar. Mas o Durkheim fala, distancia, trata como coisa, entendeu? Então esse é o primeiro passo. E aí entra a influência do positivismo. A partir desse momento, o Durkheim, lembra que eu falei lá em Comte, que o Comte é um inventor do termo, do conceito de altruísmo. O que é o altruísmo? É a solidariedade. Segundo Comte lá, o Auguste Comte, essa sociedade, toda a sociedade é solidária. Ela funciona de forma solidária entre as pessoas. As pessoas, mesmo que você não queira, mesmo que não seja de forma que você esteja ali, falar, eu não estou querendo fazer. Você está se solidarizando com os outros. A sociedade está sendo construída. O Durkheim ele trabalha com essa ideia de que a sociedade ela funciona como se fosse um organismo vivo, certo? Então, ele acredita nessa concepção também da solidariedade, que é um processo de desenvolvimento, lembrando que
aí no Durkheim a gente tem isso também, tá? Que o modelo de estudo da sociologia que se tinha lá no século XIX com Comte e agora com Durkheim é um modelo que se tinha nas ciências da natureza, o processo evolutivo, porque a sociologia era nova. Então são os primeiros a pensar sobre isso. Então, existe um processo de solidariedade, tá? Existe uma construção solidária, altruísta da sociedade. Então, os fatos sociais, os fenômenos que acontecem nessa sociedade, exercem coerção na maneira de agir dos indivíduos. Então, essa sociedade, vamos entender assim que a sociedade, olha, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sociedade, ela age sobre os indivíduos. E esses indivíduos são solidários entre eles, que ajudam na construção dessa sociedade. Então, um processo, uma via de mão dupla, basicamente, mas a sociedade ela exerce uma coerção. Os fatos sociais exercem coerção sobre os indivíduos. Os exemplos que ele vai dar são as duas formas de solidariedade em Durkheim. Então, solidariedade mecânica e depois solidariedade orgânica. O que seria a solidariedade mecânica? São das sociedades pré-capitalistas. Então, antes de uma revolução industrial, onde tudo para o Durkheim era mais simples, mas já existia uma solidariedade da sociedade. Se a gente pegar lá no início, por exemplo, desde as primeiras organizações, já existia uma função bem estabelecida, principalmente em relação a gênero, entre homens e mulheres. O homem era o da caça, o da colheita, do plantio, da defesa, enquanto as mulheres cuidavam do lar. Então, havia uma solidariedade, certo? Segundo Durkheim, você nascia, já ia entendendo dessa sociedade, que ia exercendo uma coerção social em você, e você entendendo qual que é a sua função nessa sociedade. Quando a gente chega na solidariedade orgânica, significa que é a partir do capitalismo, século XVIII, o capitalismo industrial, tá? Que a gente está falando aqui. Muitos sociólogos vão trabalhar o capitalismo a partir do século XVIII como capitalismo industrial. A partir desse capitalismo industrial, século XVIII, século XIX, a sociedade fica muito mais complexa. As cidades crescem, tudo fica mais complexo, né? Outros países começam a se desenvolver. E aí ele fala que a gente passa a ter uma solidariedade orgânica. Não fica mais só baseado naquela relação entre homem, defende, é militar, cuida da agricultura e a mulher em casa. Há uma questão mais complexa nessa sociedade, que vem através da divisão social do trabalho. Então, cada um vai ter uma outra função dentro dessa sociedade. Se a gente pegar, eu gosto muito de trazer o exemplo para a atualidade. Eu virei professor. Vamos dar o exemplo de Durkheim. Concordando ou não, tá? Quero só trazer o exemplo. Eu virei professor há alguns anos na minha vida. Eu me tornei professor. Eu quis me tornar professor, foi uma vontade individual. Mas eu solidarizo com outras pessoas, com o todo dessa sociedade. A minha função nessa sociedade ela é solidária em relação aos outros, assim como outros são solidários. Um médico se solidariza. Quando eu preciso de ir no dentista, há um processo de solidariedade. Então há uma solidariedade orgânica nessa sociedade, tá? Ó, a sua vontade própria é a sua vontade, tá? Não é assim, a sociedade falar, alguém da sociedade, a mão social falou, você vai fazer isso. Não, foi eu. Mas há um processo que a minha vontade própria contribui com tudo. Tá aqui, ó, nesse exemplo que eu dei aqui em cima. O indivíduo, depois ele vai lá e contribui com tudo. Eu exerço a coerção, mas eu sou influenciado pela sociedade nesse processo de coerção, mas eu contribuo com tudo através da minha solidariedade. Então, cada um vai ter a sua função. Vocês têm suas funções, eu tenho minha função. Enfim. Então, lembre-se, na concepção de Durkheim, quer dizer então que você, indivíduo, não vale nada? Não, não é isso. Você, enquanto indivíduo, faz parte dessa sociedade, é inerente a essa sociedade, mas essa sociedade ela tem um processo como se fosse um organismo vivo, mas que exerce coerção e a sua vontade ajuda essa sociedade. É um processo de solidariedade, compreenderam? Eu quero que vocês apliquem
Esse é o método, tá? Esse é o método de Durkheim. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Vai falar de educação em Durkheim? Entra nessa concepção da sociedade agindo com coerção ao indivíduo e o indivíduo se torna solidário. Você vai falar de religião, a gente vai ver daqui a pouco, é um processo de solidariedade. Falando assim, parece que fica muito amplo. Na hora que a gente colocar em questão, fica muito mais fácil exemplificar. Vocês vão perceber. Então vamos lá. E aí você tem o estado de anomia. Tá bom? O que é o estado de anomia? É uma mudança abrupta na sociedade. Quando essa sociedade ela passa por uma mudança abrupta, uma transformação. Toda a sociedade passa por isso. Então, por exemplo, o exemplo de Durkheim é quando a gente faz a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Quando o mundo passou a se tornar industrial. Houve uma mudança abrupta na sociedade. Isso, tá, gera crise. Porque é abrupto, segundo Durkheim. É abrupto, é rápido, é um boom. Gera uma crise, porque uma crise no indivíduo, tá? Isso que ele está falando. Gera uma crise em você enquanto ser social, porque você vivia de um jeito, você passou a viver de um outro jeito. Certo? Então, o indivíduo acaba perdendo o seu referencial quando essa mudança. Até ele entender que mudou a sociedade, que essa sociedade. E agora a função dele é outra, mas ele vai vivendo. É a experiência que te leva a isso, tá? Vamos colocar isso aqui, ó. O Durkheim acredita, é experiência. Até você entender isso, até você compreender isso, há um processo de crise. É aqui que, por exemplo, ele vai falar. Eu vou estar usando para fins. Se der algum problema, estou falando aqui para o YouTube, tá? Se tiver que fazer uma análise manual, estou fazendo por fins educacionais científicos para estudar para o Enem. Quando isso já foi cobrado no vestibular, tem questão sobre isso daqui a pouco. Quando acontece o chamado suicídio altruísta. O que é o suicídio altruísta? É aquele que, ou anômico, existem as formas de suicídio, que o sujeito morre quando ele perde o referencial. Ele perde o referencial da sociedade. Porque ele não se encaixa mais. Ele entende que ele não se encaixou nessa transformação. Inclusive, suicídio, para Durkheim, é um fato social. Gente, super importante entender isso que eu vou falar agora, para entender, para fazer a questão sobre o método de Durkheim. Para Durkheim, tudo é fato social. Educação é fato social. Uma coisa que acontece, um crime é fato social. O suicídio é fato social. É inerente à sociedade, está ligado à sociedade. Na hora que vocês forem fazer questões, vocês precisam pensar nisso. E aí a gente consegue resolver as questões. Dá para resolver assim, na minha opinião, qualquer questão de Durkheim, quando você entende isso. Tá bom? Então, beleza. E na concepção de religião? Fato social, guardou. Pertence à sociedade e é fruto dela. Religião pertence a uma sociedade e nasceu por conta da sociedade, uma coerção. Ok. Para o Durkheim, existe, ele faz bem a diferenciação para a gente. O sentimento religioso, essa ideia de religião, nasce da dependência da sociedade e ambos, social e religioso, têm origem comum na vida coletiva. O social, que é fora da religião, tem a ver com a sociedade. O religioso tem a ver com a sociedade. Se você entra numa religião para Durkheim, você está ligando, você está num credo, você entra numa religião, você é levado a essa religião de acordo com a questão social, de acordo com a experiência, com a vivência naquela sociedade, te levou aquilo. Então é inerente significa que não se afasta, não se rompe, não é religião de um lado, sociedade do outro. Faz parte, é fato social. E aí ele faz a diferenciação, o sagrado e o profano. Ambos são da sociedade. O sagrado, que é o que está no religioso, vou colocar aqui, ó. Sagrado e profano são da sociedade. Ok? São da sociedade. Fazem parte dessa sociedade, gente. O que faz as pessoas
se aliarem ao sagrado é formar uma comunidade em torno do que acreditam, mas dentro daquela sociedade. Compreenderam? Não fica difícil, não acho que seja difícil entender esse método. Eu sei que Durkheim é bem mais complexo do que se imagina, mas o que a gente precisa para fazer o Enem, a gente está aqui. Então a gente já vai para a questão. A gente já vai fazer questão de Durkheim. Bom? Caiu no Enem 2016. É relativamente bem cobrado, tá? Mas a gente vai fazer questões de outros vestibulares também. A sociologia, primeiro sobre a origem da sociologia, uma questão de Durkheim que vai te lembrar lá de Comte, tá? Vamos começar por aqui. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas, em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social. Vou marcar aqui. Ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Está fazendo uma crítica, né? Não é como exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O texto apresenta um esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base no quê? A. Vinculação com a filosofia como um saber unificado, quer dizer, filosofia e sociologia é a mesma coisa? B. Reunião de percepções intuitivas para demonstração. Intuição, eu tenho intuição e aí eu demonstro. Formulação de hipóteses subjetivas, ou seja, eu acho que sobre a vida social. D. Adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. E incorporação de conhecimento alimentado por engajamento político. A, B, C, D ou E? Resposta correta. Durkheim está lá, influenciado por Comte. Alternativa D. Vem cá. A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções das sínteses filosóficas. Em vez disso, de assumir uma tarefa de lançar luz sobre a parcela restrita do campo social, ela prefere buscar brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem nenhuma que seja expressamente tratada. Então, ele está trabalhando com a ideia de que há uma generalização, assim como você tem nas ciências da natureza. Tá bom? Assim como você tem nas ciências da natureza. A alternativa D. É um pouco complicada essa aqui, na minha opinião. Ele não está defendendo, por exemplo, se esforçando para poder unificar saberes. Por mais que fale aqui de filosofia, ele é a síntese filosófica, mas ele não está defendendo a unificação. Ele não está defendendo nenhum tipo de demonstração aqui. Subjetividade a gente já falou que não é também, porque senão não é ciência, tá bom? E lembra que ele fala assim que é preciso se afastar, tratar como coisa? Então ele não defende um engajamento político, né? Então, alternativa D. Vamos lá. Universidade Estadual do Ceará, textão pra gente. E vamos responder. O conceito de solidariedade em Durkheim, falamos de solidariedade, significa, vamos marcar aqui, a maneira com que as sociedades estabelecem as funções de cada indivíduo e de cada instituição, e é o que faz manter a coesão social. Coesão, fazer as coisas funcionarem. Para Durkheim, as sociedades tradicionais são caracterizadas pela organização de um tipo de solidariedade denominada mecânica. E as sociedades modernas organizam-se sob a forma... Está errado aqui, faltava aqui. Sob a forma de uma solidariedade chamada de orgânica. Nas sociedades de solidariedade mecânica, os indivíduos vivem de maneira semelhante e geralmente ligados por crenças e sentimentos comuns.
Existe nesse tipo de solidariedade maior consciência coletiva, menos complexidade na divisão do trabalho, mais proximidade entre os seus membros e mais controle sobre as condutas de todos. Diferentemente, nas sociedades de solidariedade orgânica, aqui, ó, típicas do mundo moderno, são muitas as funções e as atividades de indivíduos e instituições sociais. E isso provoca mais complexidade na divisão do trabalho e, assim, o desenvolvimento de menos consciência coletiva. Você se sente menos pertencente ao coletivo, mas você ainda assim está em uma solidariedade. E mais isolamento individual. O que mantém coesas as sociedades modernas é a grande interdependência entre as atividades dos membros dessas sociedades. Então é o que eu te falei. Eu estou sozinho em casa, por exemplo, eu não estou sozinho, né? Mas eu vivo de trabalho. Eu e a Marília, a gente vive aqui de trabalho em casa. A gente não tem noção, muitas vezes, do quanto que é importante chegar o nosso trabalho até você. Porque a gente vive aqui. É a famosa bolha, certo? E assim como a gente precisa de vários serviços. A gente vai mudar agora. A gente vai precisar de serviço de mudança. Vocês sabem disso. Então, assim, é solidário, né, nesse sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Partindo do exposto, marca a alternativa correta. Nas sociedades de solidariedade mecânica, as normas e os costumes morais são mais relaxados, o que incentiva mais individualização. Já vamos eliminar essa, porque na mecânica é mais comunidade. O texto fala isso, porque você tem mais sentido coletivo, então é menos individualização, certo? B. Na sociedade de solidariedade orgânica, a forma como acontece a divisão social do trabalho é que mantém a coesão entre os seus membros. Poxa, tá certo, vamos marcar aqui então. Aí a gente se vira com a C e com a D para ver o que está escrito. Porque olha só, o final do texto já mostra isso. O que mantém a coesas as sociedades modernas é a grande interdependência entre as atividades dos membros dessas sociedades. Olha o que está escrito na B. Nas sociedades de solidariedade orgânica, que são as modernas, a forma como acontece a divisão social do trabalho é que mantém a coesão entre seus membros. O texto já te entregou de bandeja, mas eu estou passando o conceito para vocês. É importante saber o conceito, porque nem sempre o texto vai te entregar de bandeja. Então, alternativa B. Vamos ver a C. Nas sociedades modernas, portanto, orgânicas, com mais divisão do trabalho, há mais coletividade. Na verdade, há menos senso de coletividade. E é maior o grau de controle social sobre cada indivíduo. É menos. Na grande interdependência das funções divididas de cada membro das sociedades tradicionais, se são tradicionais, são mecânicas. É o principal. A grande interdependência das funções divididas, não, aí seria nas sociedades modernas, estaria certo. Né? Então é uma questão que não é difícil. O texto já te entregou de bandeja o que ele quer. Tá? O que o comando da questão quer para você. Vamos fazer a próxima. Universidade Estadual do Ceará, 2022 também. E vamos lá. Na perspectiva de Emily Durkheim, os ritos religiosos, religião, hein? Bora. Vamos marcar. Os ritos religiosos são modos de ação ou práticas determinadas pelas crenças que prescrevem certas maneiras de agir revestidas pela ideia do sagrado. Uma comunidade que se forma de forma religiosa, pessoas que se identificam com aquilo, utilizam certas maneiras de agir de acordo com o que é sagrado. Lembra que o sagrado, tanto sagrado quanto profano, fazem parte da sociedade, não separa. As crenças religiosas, no todo, orientam condutas e formas de pensar e imaginar o mundo social. Mas o ritual, de forma específica, separa decisivamente o que é sagrado do que é profano para os fiéis adeptos e mantenedores de uma dada crença religiosa. Então você vai lá e fala, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. Separa nesse sentido. Na verdade, o ritual em si mesmo é algo sagrado para os membros de uma religião. E tudo que deve ser feito para que se evite qualquer profanação que fique no mundo, né, na sua realização. Partindo do exposto, é correto concluir
que é exemplo de ritual para Durkheim, exemplo de ritual, a comunhão da missa católica, em que simbolicamente se reparte o corpo e o sangue de Jesus Cristo. B. O uso de cocares e penachos de aves pelos grupos indígenas quando reivindicam suas terras. Ó, quando eles estão o quê? Aqui é quando reivindicam suas terras. Aqui a palavra-chave é Jesus Cristo. Essa questão é fácil. C. A encenação da dança do toré indígena feito por um grupo artístico cearense em um centro de eventos. E D. O pensamento elevado aos céus para Deus quando os cristãos se defrontam em dificuldade de vida. Ó o distrator. Dificuldade de vida. Pensamento elevado aos céus para Deus. Quando você faz assim, o jogador de futebol faz o gol, faz assim, ele entra no campo, faz assim. O que é ritual para o Durkheim? Você já pode eliminar a C, porque a C está falando a dança do toré. É cultural, mas não necessariamente um ritual religioso. Aquele que é o religioso. Certo? Religioso. A B você elimina, porque, tá usando cocar. Não é necessariamente religioso. Tá reivindicando terras. Não é necessariamente religioso. Ficou entre a D e a A. A alternativa correta é A. Não tem como você fugir. A comunhão é um rito que une pessoas. Atenção, por explicação. Une pessoas em torno de um credo, de uma religião, uma comunidade que se forma ali. Você só vai ter a comunhão dentro de uma missa. As pessoas que estão ali estão cientes daquilo que vai acontecer, estão unidas em torno de um propósito comum. Dentro de uma missa para fazer que simbolicamente se reparte o corpo e o sangue de Cristo. É uma comunhão na missa católica. Na missa católica. Professor, mas isso aqui também é religioso. Isso aqui é profano. Está mais ligado ao profano. Esse símbolo de apontar para cima está te unindo a quem? Enquanto sociedade, enquanto comunidade. Você está no campo de futebol, você faz assim. Fala, eu estou aqui jogando um joguinho na minha live. Me segue lá na live na Twitch, lá que eu tenho jogado lá os joguinhos. Estou jogando lá Elden Ring. 50 vezes no mesmo boss, no mesmo chefe para matar, não consigo. Consegui, graças a Deus. Mas qual que é a conotação religiosa, ritual que me une a outras pessoas dentro de uma comunidade ali? Não há. Então, alternativa correta, alternativa A, tá bom? Olha o distrator aí, fica de olho nisso aí, tá, gente? Próxima, UFC, Universidade Federal do Ceará, e é utilizado em 2018 com banca INEP, que é a mesma banca do Enem. Mas é para a Universidade Federal. Antes a gente fez a Universidade Estadual do Ceará, agora a gente vai para a Federal. Vamos embora. Leia o fragmento de texto a seguir. O sociólogo francês Émile Durkheim se preocupou em analisar fenômenos que explicitavam a força da sociedade sobre os indivíduos. Tá bom? Nesse sentido, a organização da sociedade é crucial, segundo o autor, para a delimitação do problema a ser analisado. O suicídio, falamos, fato social, geralmente é tido como algo de foro íntimo da esfera subjetiva. Durkheim, em sua obra O Suicídio, se esforça em conceituar e caracterizar o suicídio como um fato social. Portanto, como algo que ganha reflexos e tem ligação com a vida social. Então, o suicídio está ligado à sociedade. Acontece porque alguma coisa na sociedade aconteceu. De acordo com a perspectiva apresentada, analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta. A. Existem 3 tipos de suicídio: o altruísta, o anônimo e o moralista. Segundo o moralista, sendo moralista ligado aos valores sociais de vergonha pública. O sujeito tem uma vergonha dessa sociedade e se mata, segundo Durkheim. Seria isso. B. Existem 2 tipos de suicídio: o altruísta e o religioso. Sendo o religioso aquele ligado... Altruísta você já entende. O altruísta é
de solidariedade, aquele que se mata pela sociedade, tá bom? Aquele que é ligado a uma relação de desacerto com as regras divinas. Ele não tem acerto com as regras divinas, então ele se mata. Existem 3 tipos de suicídio: o altruísta, o anômico e o egoísta, sendo o anômico ligado a momentos de crises sociais, onde há desequilíbrio dos indivíduos. Há um desequilíbrio, ok. E D, existem 4 tipos de suicídio: o altruísta, o moralista, o anômico e o egoísta, sendo o egoísta ligado à vingança contra algo ou alguém. Então o sujeito se mata para se vingar do outro. Vamos lá, eu já não coloquei isso em texto, tá? Porque para poder fazer essa questão, aí a explicação fica direto na questão. Por isso que eu não coloquei isso em textinho ali no primeiro slide nosso de aula. Para Durkheim, existem 3 tipos de suicídio. Então, tudo que é de 2 aqui, ou 4, isso aqui você já eliminou. Não são 4 e não são 2. Então pode ser 3, pode ser a A e a C. A correta é a C. Tá bom? Vamos lá. Suicídio altruísta. Se mata pela sociedade. É um fato social. Lembra do processo de coerção social. O grande exemplo, que acho que todo mundo vai lembrar, são dos kamikazes japoneses. Se matou por aquela sociedade, a sociedade japonesa da década de 40. O sujeito se mata. Você não precisa ficar. Eu sei que fica muita gente que vem aqui e fala: deixa eu pensar na história em suicídios que acontecem e tal. Será altruísta? É um bom exercício, mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Tá? O altruísta é aquele que se mata pela sociedade, em forma de solidariedade. Os japoneses se mataram em prol daquela sociedade. O suicídio anômico, ele está dentro da concepção do que a gente falou lá do estado de anomia. De anomia. O que era o estado de anomia? Quando você tem uma mudança abrupta na sociedade. O indivíduo perde o seu referencial, ele não se acha naquela sociedade. Então ele está lá no estado de anomia. A passagem da solidariedade mecânica para a orgânica. Você pode dar outros exemplos. Crise de 29, houve uma mudança abrupta na sociedade dos Estados Unidos e do mundo inteiro do século a partir de 1929 por conta de uma crise. Ali você tinha uma mudança abrupta nessa sociedade porque o liberalismo começou a mandar em tudo lá nos Estados Unidos e mudou o sistema da sociedade e tudo. E aí, por exemplo, dá para pensar assim também nas mudanças trazidas durante a tentativa de mudança do governo Collor no Brasil, o índice de suicídios anômicos aumentou, pessoas que perderam o referencial, né? Enfim, é isso, né? E perde o referencial. E também há o suicídio egoísta, que é quando o sujeito não se sente parte daquela sociedade. Não é para mim. Aí ele é egoísta. Tá? Egoísta nesse sentido, tá bom? Não tô falando que a pessoa é egoísta, no sentido de julgar a pessoa. Tô falando da concepção durkheimiana. Não se sente da sociedade. Mas existe um motivo para isso. E aí você precisa entender, porque o suicídio é um fato social. Se ele não se sentiu por quê? É um fato social. Então são esses 3 aqui, alternativa C. O que está errado na outra é o moralista, né? O moralista ligado a valores sociais de vergonha. O Durkheim não falou sobre vergonha pública, não falou sobre isso. Então a alternativa é C, tá bom? E vamos fazer a nossa última Unicentro 2018 aqui para vocês. Segundo Durkheim, mesmo estando de acordo com sentimentos, mesmo estando de acordo com sentimentos que me são próprios, sentindo-lhes interiormente a realidade, essa não deixa de ser objetiva. Qual? A realidade. Pois, não fui eu quem os criou, mas recebi através da educação. Então você tem coisas que a educação, não foi eu que criei, mas a educação me deu. Assim também o devoto, ao nascer, encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa. Não foi ele que criou, mas estava ali. Lembra do... Aqui a gente está falando de coerção, gente. Olha a sociedade agindo de forma coercitiva. Existindo antes dele. É porque existem fora dele. Tá lá. É independente de você. No trecho de As Regras do Método Sociológico,
esse autor explica a exterioridade do fato social, sobre o papel da sociedade no processo educacional. A partir das análises desse autor, é correto afirmar que lembra do processo de coerção. A sociedade agindo em você, enquanto indivíduo. Vamos lá. A ação individual, quando engajada, não corresponde aos costumes e modos do ser social de um período e lugar, já que estatística constata que o fato social não é explicável por manifestações particulares. Errou feio, errou rude. Por quê? Porque o fato social, ele está ligado, é a sociedade. Então, ele é explicável por manifestações particulares. A ação individual, quando engajada, não corresponde aos costumes e modos do ser social do período. Não está errado. Corresponde sim. O fato social está ligado à sociedade. Então a A está errada. B. A educação produz em cada pessoa o ser social. Age em cima de você, combinando os estados mentais próprios de uma pessoa única às ideias e aos hábitos próprios do grupo em que pertence. Está certo. Acertamos. Ele não está te tirando o teu gosto próprio, a tua individualidade. Não entenda o que Durkheim está falando isso. Não é isso. Mas ele está falando que, mesmo com as suas individualidades e tal, existe um processo de influência dessa sociedade sobre você. Eu não vou deixar de gostar de comer chocolate, eu não vou gostar de filme X, de filme Y. Não, mas a sociedade está influenciando em mim. Existe um processo dessa sociedade em cima de mim. Então, alternativa B, não está te eliminando o indivíduo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. As outras têm que estar erradas, vamos achar aqui quais são os erros. A C fala assim: a socialização faz parte de um mecanismo de conservação da sociedade e a educação faz parte dos processos de modificação da cultura herdada. O que não dá para entender aqui dos processos é essa modificação. Modificação em relação ao quê? Modificou a cultura herdada? Não é isso. Não está falando que modificou uma cultura herdada. Existe uma cultura que exerce sobre os indivíduos. Tá? Está falando assim, é o mecanismo de conservação. Está totalmente incoerente conservação com modificação. Certo? Vamos lá. E a D, o fato social se opõe a um processo educativo por ser exterior e coercitivo. Ele não se opõe, ele exerce. Lembrem-se, a gente está falando de coerção, tá? Enquanto sociedade e indivíduos. Entendeu o método de Durkheim? Você consegue responder as questões, tá bom? Vamos fechar então nossa aula. Espero de coração que vocês tenham entendido, espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Não acho difícil, só tem que raciocinar sobre isso, tem que entender o método de Durkheim, tem que pensar sobre o método de Durkheim, essa questão do altruísmo, essa questão da solidariedade entre as pessoas que formam sociedade, que mantêm sociedade, que faz a coesão social, certo? E a sociedade está lá influenciando os indivíduos também. Espero que vocês tenham curtido, deixa a curtida aqui, comentário, espero que vocês tenham gostado, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!